Política, com Rosiane Carvalho. 8h32. Vamos, portanto, às informações de política com ela, Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Rosiane? Não consegue falar aqui, a gente está tentando contato. Bom dia para os nossos ouvintes. Esqueci de ligar o áudio aqui de novo. Agora sim. Rose, a gente começa destacando hoje as movimentações, né? Aliás, a gente continua falando das movimentações para as eleições municipais. Ontem, por exemplo, o presidente municipal do Partido Social Democrático, PSD, deputado estadual Ricardo Nicolau, anunciou o médico Jorge Lins, do Progressistas, como pré-candidato a vice-prefeito de Manaus, na chapa que disputará as eleições municipais deste ano. Como é que foi esse anúncio? O que você destaca? Foi feito às pressas, a gente não conseguiu nem chegar ao local, porque eles anunciaram 15 minutos antes, depois de terem convocado a imprensa e ter adiado, né, esse anúncio do apoio do PP um dia atrás. Quer dizer, a gente sabe que quando vai afunilando o tempo, no final do prazo para a convenção, a disputa pelos apoios, as negociações de bastidores, elas vão se intensificando, a tentativa de retirar determinados apoiadores de alguns palanques também, né? Isso acontece para todo lado. Claro que quem tem maior força de política, quem tem melhor possibilidades, né, de transitar aí nesse bastidor, inclusive com influência nacional, acaba influenciando um pouquinho mais. É o caso da candidatura do Ricardo Nicolau, né? Então ele anunciou ontem o PP, mais um partido aí que consegue fortalecer, dá um tempo de TV muito bom para o Nicolau. Eu perdi aqui as contas na semana passada, só com PSB, né, e com PDT, já havia ali um tempo razoável para o Nicolau para a eleição municipal. Com a entrada do PP, ele acho que ele vai ficar aí entre os que têm os melhores tempos, né? Então, só que o vice, quando ele anuncia o Jorge Lins, do PP, é um nome que, embora seja da família Lins, que tem muita tradição na política, né, no Amazonas, é da família do deputado federal Átila Lins, deputado estadual Belarmino Lins, já foi presidente da Assembleia, acho que mais 2 vezes, né? Enfim, é uma família que tem muita entrada no eleitorado do interior do estado, né? Assim, claro, muito bem articulada politicamente, sempre com os governos, enfim, mas tem muita entrada no eleitorado no interior do estado. E a disputa do Nicolau, que não é um nome, assim, ex-presidente da Assembleia, vem de boas votações, sim, nas eleições para deputado estadual, mas a votação majoritária, ela exige uma outra robustez, né, de ser conhecido entre a população e tudo mais, que talvez a composição de vice no Nicolau tivesse essa expectativa, né, com o Jorge Lins não cumpre aí essa expectativa, talvez cumpre a agenda do tempo de TV, que eles vão correr atrás disso, né, para tentar se apresentarem bem para o eleitorado. Um outro dado do anúncio do PP como vice na chapa do Ricardo Nicolau é o PSL. Lembra que a gente vem falando que é um dos nomes em disputa aí, nos bastidores, o apoio do PSL pelo tempo de TV dele vai ser muito importante para qualquer candidato. E para qualquer candidato que tenta chegar no segundo turno, também é importante tirar o PSL dos outros, né? O PSL ainda não fez esse anúncio, mas quando o Nicolau anuncia que já tem um vice, eu acho que ele diminui bastante a possibilidade de conversa com o PSL, né? Pelo menos é isso que está posto aí. A gente vê aí, então, o PSL nesse momento numa disputa maior entre a candidatura do ex-prefeito Amazonino Mendes e do próprio Davi Almeida também, que anunciou o vice ontem. É justamente isso, né? Conforme a gente começou falando ontem desse anúncio, o Davi Almeida do Avante confirmou o Marcos Rota como pré-candidato a vice-prefeito. Como é que foi também esse anúncio? Esse a gente conseguiu cobrir, né? Foi feito com antecedência na noite anterior, tarde da noite, né? A gente foi para lá, fez essa cobertura. Enfim, confirmou o Marcos Rota como vice do Davi Almeida. Eles entendem essa aliança feita em torno do nome do Davi Almeida. Ele já teve o nome testado nas urnas na eleição passada para o governo, teve uma boa votação, né? Ficou em terceiro lugar,
foi atropelado pela onda do Novo, né, que elegeu aí o presidente Bolsonaro, e aqui no Amazonas elegeu Wilson Lima para governador do estado, e agora tinha dificuldade de composição, né, para partidos. Ele estava com um partido muito pequeno, né, assim, de tempo de TV e tudo mais, e vinha ali de um contexto que poderia ser desidratado. Mas essa semana apareceu com possibilidade, né, de aliança com partidos importantes, partidos grandes, que estão no arco de influência de um dos principais políticos do Estado, e é alguém que é do partido do Nicolau, né, o senador Omar Aziz. Então, anunciou ontem essa adesão do DEM como vice. E o Marcos Rota, como a gente fala dos testes de urna, também é um nome muito conhecido, né? Muito conhecido. Então, eles têm grande expectativa de crescimento, isso eles colocaram ali, né? Na coletiva, também em entrevistas, em falas com interlocutores, que tem nesses dois nomes grande expectativa de crescimento em função do carisma e do teste que eles já passaram nas urnas. Eles acham que essa união pode dar a eles grandes possibilidades de chegar ao segundo turno. Bom, sobre todos esses nomes aí, que são nomes que não estão aparecendo tanto na linha de frente, têm as suas dificuldades, né? Já apresentaram suas dificuldades em relação à opinião pública, a gente percebeu na fala em geral, Arthur, um cuidado para distanciar dos nomes, mas também nada de ataque veemente em relação a nomes como, por exemplo, do governador Wilson Lima, do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e do próprio senador Omar Aziz, né? Eles falaram que o Omar Aziz não teve influência, o próprio Paulderney Avelino e o Davi Almeida também fizeram questão de dizer que tem boa relação. Davi Almeida, que já fez muita crítica, acusou o Omar Aziz de tirar ele em 2017, ontem disse que hoje tem uma boa relação, não tem influência dele, mas tem uma boa relação com o Omar Aziz. E que o adversário dele são os problemas da cidade, não saiu para o ataque como era do perfil dele, segurou um pouquinho, né? Mas disse que a campanha dele é independente e que não vai contar ali com o direcionamento de cacique nem de estrutura nenhuma. Para tentar dar maior demonstração disso, eu acho que o Paulderney Avelino, que era secretário ali extraordinário, né? Secretário especial lá em São Paulo, anunciou sua saída, tinha pedido exoneração do governo Wilson Lima, mas também de uma forma muito elegante, sem nenhuma crítica. O próprio vice do Davi agora, que é vice-prefeito, Marcos Rota, que a gente viu numa constante de críticas, de enxurradas muito fortes aí contra o prefeito de Manaus, segurou também a língua ontem. Então, é esse o tom que vem aí da campanha do Davi Almeida, né? A gente está percebendo isso. Nos bastidores, as pessoas colocam que o Davi, nesse momento, buscou um equilíbrio para transitar entre grandes figuras que lá atrás tentaram tirar ele da disputa. Outros interpretam que há a possibilidade que o Davi receba indiretamente apoio de alguns grupos. Ontem ele compartilhou matérias ali de jornalistas colocando isso como fake news, que não existe esse tipo de apoio na candidatura dele. Arthur, queria só destacar mais uns detalhezinhos de ontem dos bastidores, porque eu estive lá presente e consegui observar alguns detalhes. Um detalhe é que os dois filhos do ex-deputado Wallace Souza, né, que foram destaques aí naquela série da Netflix, Bandidos na TV, que foi um sucesso aí no país todo, né, de audiência. Bom, os dois filhos deles estavam presentes ali no anúncio, né, da chapa do Davi Almeida e Rota. Tanto não sei se eu vou falar direito o nome, acho que é o Willace, né, que é o candidato a vereador pelo Avante, pelo partido do Davi Almeida, quanto o Rafael, que recebeu a condenação, que foi preso, estava lá filmando o irmão, filmando a reunião com o Davi Almeida. Um outro dado também é que eu achei que o Davi Almeida, em alguns momentos, quis dar demonstração de discurso semelhante ao do presidente Bolsonaro. Um deles foi uma coisa que eu achei até um pouco deselegante, ficar rindo ou desfazendo um pouquinho, ainda que de forma sutil, das perguntas de jornalistas que estavam lá. Não com a minha, de outros colegas, né?
Achei que é uma linha parecida com o presidente Bolsonaro, que costuma ser muito deselegante, grosseiro, às vezes, com jornalistas, né? Que é um dado que se tem aí da postura do presidente. Um outro é quando ele foi falar, saiu de lá da mesa que estava posta, foi falar, fazer o discurso dele e tirou a máscara. Aí ele justificou que tirava a máscara porque estava distante dos outros, e o outro que ele não estava infectado porque ele não vai pegar esse negócio, né? Se referindo dessa maneira à Covid, que é uma situação muito complicada para Manaus, né? Manaus esteve em destaque no mundo todo pela mais de 5.000 mortes, né? Em abril e maio. Não são mortes oficiais diagnosticadas com Covid, mas a gente viu um boom de mortes, resultado também do colapso do sistema de saúde. Achei, assim, um tom perigoso para ele tentar minimizar essa doença diante de um quadro que a cidade de Manaus viveu e ainda vive, né, em função dessa pandemia, né? Eu acho que são esses dois dados que eu tenho a destacar de que eu observei ali na reunião de ontem de anúncio do DEM e do Avante, né, na candidatura dessa chapa aí. E, Rose, a gente fala aqui de um assunto que o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Domingos Jorge Chalub, suspende liminar e mantém decretos estaduais que remanejaram cargos da vice-governadoria do estado. Mais um capítulo, desta vez favorável ao governador, né? Olha, eu achei interessante. Eu não gosto de ocupar a pauta com algumas coisas que parecem um pouco menores diante de um quadro muito grande que a gente tem de cobertura. São poucas vagas na vice-governadoria. Só que o que está por trás disso? Está por trás disso uma exposição dessa relação ruim entre o vice-governador e o governador Wilson Lima. Vice-governador não tem grande destaque, grandes espaços assim politicamente. O Carlos Almeida isso nesse momento. Qual é a importância disso? É uma expectativa de poder em função de um risco que se apresenta aqui, né? De uma expectativa que as pessoas têm de que essas operações da Polícia Federal possam atingir o Amazonas como atingiu o Rio de Janeiro. Aí cria esse pano de fundo dessa guerra aí não declarada ou declarada enviesadamente que existe agora entre o vice-governador e o grupo aí do governador Wilson Lima. Aí a repercussão é essa, mexe com o judiciário, mexe com o legislativo, porque ontem foi aprovada lá na Assembleia aquela lei que eu falei que o governador enviou, pedindo a alteração, né, desses cargos. É justamente nesse sentido que vai a decisão do desembargador do presidente do TJ, né? O desembargador Cláudio Hessing disse que o governador não poderia fazer por decreto, que deveria ser um projeto de lei, né? E aí o desembargador Chalub refaz isso, assim como a própria Assembleia, por uma votação bem larga aí, em favor desse projeto de lei encaminhado pelo governo, retirando as vagas da vice-governadoria e colocando lá um projeto novo que o governador criou, sem ter que aumentar a despesa do governo. Rose, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Um ótimo dia para você. Muita novidade, sim, mas aí a gente volta amanhã tentando resumir um pouquinho mais. Perfeito.